Amém. A minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sem perca de tempo, eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé, pedir a gentileza dos irmãos de abrirem a Bíblia no livro do Êxodo, no seu capítulo 3. Eu quero desde já aqui externar minha gratidão, né? Ao bispo João Bosco, à bispa Cássia, ao Wesley, um amigo já de uns dias aí, né? Que nós já temos uma liberdade aí nas mensagens, né? E dizer que Jesus é bom, né? Minha esposa que me acompanha, minha filha, e parabenizar desde já a festa, tenho acompanhado pelas redes sociais, vocês sempre empenhados, sempre um louvor, sempre vivo, né? Teve um tempo que eu era baixista, né? Então nós gostamos de música, né? Gosto de louvor, e vocês sempre bem empenhados aí, né? Sempre uma palavra viva sendo liberada desse altar aqui. Eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre essa casa, né? A mão de Deus está sobre esse trabalho. Isso é notório aos nossos olhos, né? Não é fofoca de crente, é visto a olho nu, né? Nós temos visto a mão de Deus, e a minha palavra de bênção a vocês é que Deus possa prosperar vocês mais e mais, né? Que vocês sejam realmente essa flecha na aljava do nosso Senhor, pronta para o uso, pronta para ser usada, né? E que você entenda o seu chamado e responda a ele, né? Porque a maior felicidade do homem nessa terra é responder o chamado daquele que tudo pode. Então, glória a Deus por toda a sua graça e misericórdia nessa noite. Amém? Todos acharam o Êxodo 3? Quero ler alguns versos. Diz assim o texto: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora eu me virarei para lá e verei esta visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E toda a igreja disse amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Irmãos, eu prometo para os irmãos que eu não vou cansar os irmãos, eu peço só um pouco da sua atenção. É um tema muito sugestivo. O chamado de Deus na nossa vida é muito forte, né? Se nós olharmos na nossa prática do dia a dia, né, quem aqui não passa por crises, por dificuldades, por doenças, problemas financeiros, problemas sentimentais, né? Bem da verdade é que a igreja de Cristo, ela não está em uma incubadora onde nós não somos atingidos por nada. Bem da verdade é que parece que Deus permite, né, as assolações, as crises na nossa vida, para que possamos crescer e conhecer o nosso Deus, né? Porque uma coisa é conhecer Deus de ouvir falar, né? E a outra coisa é andar com Deus, conhecer Ele de andar com Ele. Uma coisa é você ouvir um testemunho de uma cura, outra coisa é você ser curado. Então parece que Deus às vezes permite crises na nossa vida para que possamos conhecer mais a Deus, né? Mas o que prevalece em cima de tudo isso, talvez seria o nosso chamado, né? Essa chama que queima no nosso peito, né? Que faz com que as portas fechadas, com que os nãos da vida não tenham força de parar a nossa caminhada. Pelo contrário, o chamado, né? Essa chama que queima dentro de nós, né? Esse chamado de Deus para que nós possamos executar algo, nos faz prevalecer sobre as crises. Isso é muito forte, irmão. Êxodo 3 vai falar o chamado de Moisés. Moisés
Até quem não é crente, até quem não detém a sabedoria das Escrituras, sabe quem foi Moisés, o precursor do Mar Vermelho. Esse contexto aqui de Êxodo 3 é de conhecimento dos irmãos que Israel está passando um período difícil, um período de escravidão, um período de opressão mental, moral, espiritual. A história vai dizer que eles estão no Egito em torno de 400 a 430 anos. A história vai dizer que eles estão sob opressão, sob escravidão, em torno de 200 a 230 anos. Então, este contexto aqui é um contexto de crise no povo de Israel. O texto vai dizer que, nos primeiros capítulos, e a chamada de Moisés é uma chamada muito parecida com a nossa, porque se nós formos analisar a vida de Moisés, parece que Deus se manifesta na vida de Moisés em duas etapas. A primeira etapa seria uma etapa de forma invisível, onde Moisés não vê, mas Deus está ali, A segunda etapa seria uma forma mais visível, palpável, que ele consegue ver o manifestar de Deus com o seu olho. Mas a primeira etapa parece que Deus não está, mas Deus está ali. Porque se não foi Deus na vida de Moisés, foi o quê, irmão? Esse período aqui, dos primeiros capítulos de Êxodo, o texto vai dizer que o faraó do tempo, ele percebe que o povo de Israel tem um potencial de força muito grande, e ele percebe que aquilo possa ser um problema para ele lá na frente, e ele fala, não, vamos brecar a força deles. Como que nós vamos brecar? Vocês matam todos os meninos na hora do parto. E se você ler esses primeiros capítulos, você vai ver que essa é a ordem de Faraó, que eles matem as crianças do sexo masculino, porque isso significa força, na hora do parto. Mas as parteiras que foram incumbidas dessa missão, elas voltam com a resposta dizendo que as hebreias não precisavam que elas fizessem o parto delas, porque as hebreias, no caso, elas eram fortes o bastante para dar à luz sozinhas. Isso é muito forte, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. A força das hebreias que elas estavam falando não era propriamente das hebreias, mas era uma força divina, uma força de Deus, uma força superior, sobrenatural. De tal forma, o decreto continua e o faraó vai dizer, então vocês fazem o seguinte, vocês matam até certa idade todo menino, para que eles não cresçam. Olha, irmão, tanto no parto, se não foi Deus na vida de Moisés, foi quem? Porque Moisés não era para ter nascido, mas Moisés nasceu, irmão. Se isso não é Deus, é o quê, irmão? Perceba que de forma invisível Deus está se manifestando. O segundo decreto é pegue o menino até certa idade e mate o menino, para que eles não cresçam. Mas Moisés não morre, Moisés nasce, e o texto vai dizer que a sua mãe o esconde, porque eu vejo o nascimento de Moisés não como um nascimento de um homem, não como um nascimento de uma pessoa comum, mas eu vejo o nascimento de Moisés como um início de um plano de Deus. Mas por que você está falando isso, Alessandro? Eu estou falando isso porque possa ser que tenha uma meia dúzia aqui no nosso meio, pensando, não, mas eu estou aqui na igreja porque me chamaram, eu estou aqui porque eu caí de paraquedas, eu estou aqui, mas eu estou sem rumo. Não, você não está aqui de paraquedas. Eu quero já liberar uma palavra para você, você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui. Eu olho aqui para você e não vejo uma pessoa que nasceu, eu vejo um plano de Deus em movimento aqui dentro. Eu estou olhando para você aqui e não estou vendo uma pessoa que nasceu há tantos anos atrás, não. Eu estou vendo um projeto de Deus que foi elaborado lá atrás e está aqui na minha frente hoje. Você não está aqui ao léu, você não está aqui pela tua vontade, foi Ele que te chamou, e Ele te chamou para fazer uma grande obra. Ele te chamou para fazer uma diferença muito grande em lugares. E isso é muito forte, irmão. Um plano de Deus. E como os planos de Deus, às vezes não pode ser sair falando, aquilo que Deus projeta em nós, A mãe de Moisés fez desse jeito, ela pegou um plano de Deus e não saiu falando para qualquer um, ela escondeu,
aquele menino, né? E o texto vai dizer que passa-se 3 meses e já não tem mais como esconder o menino, porque os planos de Deus são assim, ainda que no silêncio, ainda que escondidos, eles florescem e crescem. Eu vou liberar essa palavra aqui para você. Talvez Deus colocou um plano aí no seu chamado, não precisa ficar falando para ninguém não, é só você cuidar dele, que no silêncio, os planos de Deus, eles crescem e florescem. E não tem como mais esconder o menino. Os irmãos conhecem essa história. A mãe de Moisés coloca ele dentro de um cesto, e ela betuma esse cesto, né? Ela veda para que a água não entre dentro do cesto e ocorra qualquer coisa com o menino. E o texto vai dizer que ela coloca as margens do rio Nilo. E se não é Deus na vida de Moisés, é o quê, irmão? Porque na mesma hora que ela põe o cesto na margem do rio, nas margens do rio Nilo, quem está se banhando? A filha de Faraó. Se isso não é Deus, é o quê, irmão? Porque o menino que não era para ter nascido, o menino que talvez mesmo que nascido era para ter morrido, agora está dentro de um cesto, e dentro desse cesto ele é visto pela filha do homem que decretou a morte dele. Eu vou falar um negócio aqui, se você não der glória eu te entendo, mas eu acho estranho, porque se você pensa que Deus é esse Papai Noel aí sentado em um trono de barba branca, imóvel, não, irmão, Deus não é. Deus tem senso de humor, e o senso de humor dele é extraordinário, porque eu vejo Deus num senso de humor extraordinário, fazendo sabe o que? Ele pega um homem que decretou a morte de todos os hebreus que nascessem, e fala para esse homem, ele fala para esse homem, você não vai matar, pelo contrário, Deus coloca um hebreu dentro da casa dele, e fala para esse homem, você não vai matar não, você vai dar café da manhã, você vai dar almoço, você vai dar café da tarde, você vai dar a janta do menino, se ele ficar doente você vai ter que comprar o remédio, você vai pagar a melhor faculdade, porque o plano que era de morte, vai virar um chamado de salvação para milhares de pessoas. Esse é o Deus que você serve, é um Deus vivo. Tira essa imagem desse Papai Noel num trono parado, que faz poucas coisas. Não, o seu Deus é vivo, o nosso Deus é vivo, irmão. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele tem o poder de fazer coisas que são impossíveis ao ser humano. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo que faz milagre na vida dos homens. E assim se dá a história de Moisés, um chamado lindo, a princípio de uma forma invisível. Você acha que você está aqui porque você é bom? Possa alguém aqui bater no peito e falar, não, eu estou vivo até hoje porque eu soube andar na minha vida? Não, não foi você, foi a mão de Deus que te guardou de forma invisível. Sabe aquela madrugada que quase aconteceu? Não, não foi porque você foi rápido, não, foi a mão de Deus te livrando. Sabe aquele diagnóstico que era de morte e se tornou, não foi o remédio, não, foi a mão de Deus, de forma invisível, cuidando de você. Tudo que você tem hoje não foi mérito seu, não, foi a mão de Deus de forma invisível, fazendo com que você conquistasse tudo isso. A família que você tem não é porque você é bom, não, é porque Ele agiu de forma invisível e colocou esse caminho para você percorrer. Então na sua rotina, na sua vida básica, na sua rotina comum, no seu levantar, no seu almoçar, no seu trabalhar, Deus está agindo de forma invisível a todo tempo. Deus está se manifestando a todo tempo, a todo segundo, no cuidado com o seu povo.
texto vai dizer que o menino cresce. Agora, o livro de Hebreus, o seu capítulo 11, verso 24, vai dizer que Moisés, ele abre mão de ser chamado neto de Faraó. O que nos dá a entender é que ele tinha todas as regalias de um parente próximo de Faraó. E ele cresce. A história vai continuar dizendo que agora ele está com 40 anos, e na idade de 40 anos ele está vendo uma opressão entre um egípcio oprimindo um hebreu, e aquilo acende nele a chama do chamado, né? Porque eu quero dizer para você que chamado, irmão, ele tem que queimar no peito, irmão. Para servir Jesus tem que estar com o peito queimando, irmão. Porque se seu peito não estiver queimando, no português atual, você vai bater a nave no meio da caminhada. Se o chamado de Deus não queimar dentro de você, você não consegue perdoar. Se o chamado de Deus não queimar dentro de você, você não vence a barreira da vergonha de estar aqui em cima. Se o chamado não queimar dentro de você, você não faz. Mas quando queima, irmão, você pode estar doente, a geladeira vazia, a conta batendo na porta, que o chamado queimando, você vai na força daquele que te chamou. E aquilo acende um chamado dentro dele, vendo essa opressão entre um egípcio e um hebreu. O texto é claro em dizer que quando ele está vendo essa opressão entre um hebreu maltratando um egípcio, ele olha para ver se não tem ninguém do lado, e o texto vai dizer que ele fere o egípcio para salvar o hebreu. Isso é muito forte, irmão. Uma vez Moisés ferindo o egípcio para salvar o hebreu, ele esconde o hebreu na areia, o egípcio na areia, para salvar o hebreu. E o problema, irmão, é de quem esconde o egípcio que tem dentro dele. Perceba que nós estávamos no Egito, nós saímos de lá, mas o problema é quando nós matamos o egípcio que tem dentro de nós e escondemos ele na areia. O problema é o vento, porque quando o vento bate, a areia sopra, e o egípcio que era para estar escondido aparece. O problema é de esconder o egípcio que tem dentro de nós na areia, são as provações, porque no primeiro vento, o palavrão já vem na boca. Na primeira situação, a vontade de mentir já vem. Mas o texto é claro em dizer que nós não somos escondidos em Cristo, nós somos sepultados na sua morte. E ninguém sepulta enterrando na areia, ninguém sepulta em um lugar, uma cova rasa, não. Nós somos sepultados na cruz de Cristo, irmão. Então eu tenho um conselho para você. Eu não sei qual egípcio que tem tentado se levantar aí no meio da sua caminhada, mas eu quero um conselho para te dar a você: sepulte o egípcio na cruz de Cristo, irmão. Não esconda, o sepulte. E eu olhando esse texto, eu fiquei indignado, porque a cena é a seguinte: tem um egípcio, tem um hebreu e tem Moisés. Só tem 3 pessoas na cena: um egípcio, um hebreu e Moisés. Moisés fere o egípcio. Só quem sabe da história é o hebreu e Moisés. E o texto vai dizer que pouco tempo depois, todo mundo sabia o que Moisés tinha feito. A minha pergunta para você, que tem um chamado, é: você sabe guardar segredo? Quando alguém te procura pelo seu chamado, você tem um chamado, você tem uma patente de Cristo. Quando alguém te procura para expor alguma situação a fim de ser ajudado, qual que é a sua atitude? Sai falando ou ora para ajudar? Porque isso vai falar de caráter, isso vai falar de caráter de confiança.
E todo cristão tem que ter um caráter de confiança. Nós precisamos ser confiáveis para questões. Nós precisamos ser confiáveis para que possamos ajudar e aconselhar. Os irmãos conhecem a história? Moisés foge com 40 anos de idade, devido a essa situação, porque Faraó intenta matar-lhe, e ele foge, segue a vida. O que era manifestação invisível na vida de Moisés, agora vai se tornar visível. O que era um chamado a princípio de forma invisível, agora vai se tornar visível. Por 40 anos Moisés constrói a sua vida. Ele sai do Egito, conhece a filha de Jetro, em uma situação, o que seria a sua esposa, e agora ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem sogro, ele tem uma profissão. A vida continuou. A vida continuou. Êxodo 3. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Mais um dia comum na vida de Moisés. Mais um dia normal na vida de Moisés. Para Moisés aquilo era agora a realidade dele. Cuidar dos negócios, fazer dinheiro, provisões, cuidar dos seus filhos. Segue a vida. Quantos de nós não pensam assim, irmão? Vou cuidar da minha casa, vou cuidar das minhas coisas, vou progredir, vou prosperar, vou conquistar, vou fazer tudo que eu tenho que ser feito como pai, como mãe, como filho, vou progredir, e assim eu sirvo e sigo. Mas Deus tem mais ainda para nós, irmão. Estude, progrida, produza, prospere, mas nunca troque o chamado de Deus por nada. Vou repetir isso aqui: estude, irmão, progrida, evolua, seja o melhor naquilo que você faz, seja o melhor naquilo da sua profissão, seja um bom pai, seja um bom patrão, um bom funcionário, faça tudo, mas nada está acima do chamado de Deus. Nunca se esqueça que Deus tem um chamado espiritual na sua vida. Nunca se esqueça que Deus não tem só coisas materiais para você. Nunca se esqueça que a sua vida está resumida. Nunca pense que a sua vida está resumida somente na sua casa, no seu mundinho. Não, Deus tem muito mais para você naquilo que Ele te chamou para fazer, irmão. Deus tem muito mais para você. Ele está apacentando. O instrumento que ele usava, que é usado até hoje para apacentar ovelha, um cajado, uma vara, um bordão. O que nos leva a entender aqui que neste período Moisés já está em um nível de apacentamento muito alto, já domina a técnica do apacentamento. Ele está apacentando nas regiões do Monte Horebe, um monte de Deus, um lugar muito quente, um lugar meio deserto, de difícil apacentagem, mas Moisés está neste lugar apacentando. E nós lemos isso, o texto vai dizer que Moisés, uma vez apacentando, quem lhe aparece? Aquilo que era invisível, agora se torna visível a ele. Você lembra desse dia, irmão, que você aceitou Jesus? Se eu fechar meu olho aqui, dá até vontade de chorar desse dia, irmão. Porque eu lembro que eu era um jovem perdido, com as minhas preocupações e ansiedades de adolescente, e eu entrei numa igreja simples, de um pastor muito simples, com uma palavra tão poderosa, irmão, que demorou 10 minutos, eu não vi a hora dele falar: você quer participar disso aqui? Para que eu pudesse levantar a minha mão e aceitar essa graça maravilhosa, irmão. Eu não sei se a caminhada, isso me faz até chorar, irmão. Eu não sei se as pedradas na sua caminhada te fazem esquecer esse dia, que você entrou talvez baleado na igreja, talvez entrou cabisbaixo, mas talvez você fala para mim: não, mas eu nasci dentro de uma casa evangélica. Não, mas teve aquele dia que você teve um encontro com Ele, que você entendeu. Eu não sei se as crises, os problemas te fazem esquecer isso, desse momento tão
glorioso, que quando foi o invisível de Deus se tornando visível na nossa vida. Talvez você está aqui e Deus se manifesta na sua vida de forma invisível ainda, mas chegou a hora dele se manifestar de forma visível para você. Deus quer ser o seu companheiro, Deus quer te mostrar coisas, Deus quer se manifestar no seu dia a dia, Deus quer se tornar visível aos seus olhos. O texto está dizendo que ele está apacentando e tem uma moita, uma sarça. O texto está dizendo que essa sarça está pegando fogo. Uma sarça pegar fogo aonde Moisés está, não é normal, não chega a ser impossível pelas altas temperaturas. E ele está vendo aquela sarça pegar fogo. O texto é claro em dizer que ele continua apacentando as ovelhas. E ele olha, a sarça está pegando fogo, e ele olha de novo, e a sarça ainda pega fogo e não está se consumindo. E ele para e fala: eu vou chegar até lá para ver que mistério é esse. E quando ele chega perto, irmão, o negócio só melhora, porque o negócio que agora só pegava fogo, agora está falando com ele, irmão. Irmão, você precisa entender uma coisa, irmão. Deus não precisa ficar correndo atrás de ninguém, irmão. É só ele fazer o mato pegar fogo e não se consumir, que nós vem correndo comer na mão dele, irmão. Você precisa entender uma coisa, irmão. Não é Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Você precisa entender uma coisa: Deus poderia resolver tudo sozinho, mas por graça e misericórdia, parece que Ele abraçou o homem e falou: conto com você para esta obra. Ele conta com você para esta obra, irmão. Ele tem poder para resolver sozinho essa situação, mas Ele quer que você tenha parte nisso. Ele te chamou para que você faça parte disso. Moisés chega até a sarça para ver o que está acontecendo, e o negócio melhorou, porque agora não pega só fogo, ela fala. E a primeira fala da sarça é: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, irmão. Porque o chamado de Deus na nossa vida não começa dando, irmão. O chamado de Deus na nossa vida começa tirando. Talvez você pensou: não, mas agora eu aceitei a Jesus, e agora a mesa vai virar, agora eu vou andar em cima da crista da onda. Se prepara, porque o chamado de Deus começa tirando coisas de nós, irmão. E por que Ele tira coisas de nós, irmão? Porque onde Deus está, o lugar é santo. E por que Ele tira coisas de nós? Porque independente da geografia, aonde Deus se manifesta, o lugar se torna santo. E o texto vai dizer: sede santos, como eu sou santo. Talvez Deus tirou algo de você. Sinta-se privilegiado, porque isso é o primeiro sinal de um chamado de Deus. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque eu vou conversar com você. Eu conto com você para essa obra. Deus poderia ter libertado Israel sem a ajuda de ninguém. Deus teria 1001 maneiras de se manifestar sem a ajuda de um homem, mas Ele chamou um homem para que ele executasse essa obra. Quero que você entenda isso. Deus poderia resolver sem a sua participação, mas Ele te chamou para que você seja precursor do que Ele vai fazer. Começa-se um diálogo
Deus dá referências a Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Irmão, Deus não chama você para você ficar perdido, não. Ele te dá referência. Ele vai falar para você: eu sou o Deus do bispo João Bosco, eu sou o Deus que se manifesta na vida do Wesley, e eu sou Deus que vou me manifestar na sua vida também. Deus dá referências, irmão. E se nós olharmos a nossa história, a história da nossa igreja, quantas referências, quantos pilares, quantos homens, quantas mulheres, quantos heróis da fé nós temos como referências. E Deus está falando: Alessandro, como eu fui na vida desses homens, como eu fui na vida de Abraão, como eu fui na vida de Isaac, de Jacó, de Moisés, como eu fui na vida de Paulo, eu serei na sua chamada também. Não será diferente. Não vai ser diferente, irmão. Não vai ser menos, não será menos, será da mesma forma que se manifestou na vida de grandes homens de fé. Ele se manifestará na sua vida também. Moisés, eu ouvi e eu desci. Moisés talvez possa ter perguntado: você ouviu o quê? Eu vi o sofrimento desse povo. E o que o Senhor ouviu? Eu ouvi o clamor desse povo. E por que o Senhor desceu, Senhor? Eu desci para resolver o problema desse povo. Irmão, você está diante de um Deus que vê, que ouve e que resolve o problema. Não vou repetir isso aqui, que é para você dar um glória, irmão. Porque Deus vê, Deus ouve e Deus resolve. Deus enxerga situações difíceis, Deus ouve o clamor do povo e Ele desce para resolver o problema do povo. É um chamado de Deus para nós, irmão. Chamado de um Deus vivo. Moisés, esse diálogo está falando, perceba que o plano de Deus é surreal. Egito, se não for a maior, uma das maiores nesse tempo, potência. E Deus está falando: Moisés, eu vou te usar para chegar lá no palácio de Faraó e fazer com que Faraó liberte o povo que está escravo, o povo que lhe dá lucro, que faz o trabalho, serve. E ele vai ter que liberar. Surreal, irmão. E Moisés está nesse diálogo falando: tá bom, Senhor, eu acredito no chamado, eu acredito que o Senhor vai fazer. E a primeira, Moisés vai levantar em torno de 5 questionamentos referentes ao seu chamado. E o primeiro questionamento que Moisés vai falar é: como é o seu nome? Eu entendi que o Senhor ouviu, vai libertar, mas como é o seu nome? Quando eu chegar lá, e se alguém me perguntar: tá, mas como que é o nome dele que falou com você? O que eu vou falar? Perceba o contexto. O Egito, um país totalmente idólatra, tinha Deus para tudo. Deus da sola do sapato, Deus da fechadura, Deus rato, Deus vaca, tem Deus para tudo, um monte de nome. Deus sol. Então, o questionamento de Moisés é plausível nesse sentido, porque ele estava falando: eu vou chegar em uma terra que tem um monte de opções, variedades de deuses. E qual que é o Deus que eu vou apresentar? Moisés está falando: Senhor, nesse chamado meu, como que eu vou te apresentar? Se alguém me perguntar qual que é o nome desse Deus, o que eu vou falar? De uma forma bem chucra. Deus está falando para Moisés: Moisés, vai lá, e se alguém perguntar quem foi que te enviou, você fala que o eu sou me enviou a vós. Deus está falando: sabe como que é o meu nome? Eu sou o que eu sou. Irmão, eu sou o que eu sou não é nome.
Sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem nome que se possa se pronunciar nessa matéria. Sabe por quê, irmão? Tudo que tem nome, tem forma, tem tamanho, tem limite, é imaginável para essa mente limitada. Tudo que tem nome você calcula. Você é forte demais, irmão. Tudo que tem nome você faz ideia, talvez como seja. É por isso que Deus não tem nome, irmão. Porque Deus não tem forma, Deus não tem tamanho, Deus não tem limite. Deus não cabe dentro dessa mente finita nossa. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou. Se nós fosse para o nosso português aqui, eu, Alessandro, passado, presente, futuro. Eu, Alessandro, ontem era, hoje sou, amanhã serei. Mas Deus não está falando isso. Deus está falando: Moisés, ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã eu sou, irmão. Sabe por quê? Nele não há sombra de variação. Deus não está preso ao tempo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente, diz o texto. Ele é, irmão. Ele é a todo instante, Ele é no presente, Ele é. Moisés nesse diálogo está com uma vara na mão. Prometo para os irmãos que eu não vou cansar, nós só vamos mergulhar aqui na sarça. Quem quer dar uma mergulhada na sarça aí? Oh, glória a Jesus, maravilha de Deus. Moisés, perceba o contexto. Moisés está com uma vara na mão, apacentando as ovelhas, e manifesta-se Deus de forma visível na sarça. A primeira fala de Deus a Moisés é: tira a sandália dos seus pés. O primeiro questionamento de Moisés é: como é o seu nome? E Deus passa essa confiança do chamado, porque Deus não é só bom em chamar, em atrair, mas Deus também é bom em convencer. Por que você está falando isso, Alessandro? Estou falando isso porque tem gente que começou esse congresso aqui dizendo não, mas vai terminar o congresso falando sim, porque Deus não é bom só te atrair para cá, Ele é bom te convencer também. Tem gente que entrou falando: não, eu não consigo, eu não tenho capacidade, e isso é um bom sinal, porque os chamados de Deus não são capacitados a princípio, mas Deus é que capacita eles no meio da caminhada. Talvez você está pensando: não, mas eu preciso estar pronto. Não, Deus te chamou, quem vai te aprontar é Ele, irmão. Você só precisa estar debaixo da sua liderança, obedecendo os princípios de Deus, que Ele vai te formar para esse chamado. Ele está com uma vara na mão, e Deus começa a se manifestar com sinais para ele. Você não acredita não, Moisés, que eu estou com você? Que é você que vai lá? Que esse chamado é com você mesmo? Vou te dar um sinal. E Deus fala: o que você tem na sua mão? Um cajado. Perceba, essa ferramenta para Moisés, essencial para aquilo que ele estava fazendo, irmão. Se Moisés está em um alto nível de apacentamento, o cajado faz parte disso. Se ele aprendeu e produziu, prosperou nesse serviço, nesse trabalho, o cajado tem muito a ver com isso, porque o cajado acompanha ele. E Deus está perguntando: o que você tem na sua mão, Moisés? O que é que você tem na sua mão? Uma vara, irmão, uma mão. Isso aqui vai falar, sabe do que? Controle, de domínio, aquilo que você possui, aquilo que você controla, o que está sobre o seu domínio. E Deus está perguntando para Moisés: Moisés, o que é que está no seu domínio?
O que é que está sob o seu controle, Moisés? Solta. Isso é forte demais, irmão. Porque quando nós entendemos um chamado de Deus, já não é aquilo que nós possamos controlar, mas tudo nosso passa a ser do controle de Deus, irmão. Eu quero liberar uma palavra aqui para a nossa casa, irmão. Eu não sei quais pessoas estão sob o seu controle, estão sobre a sua posse, sobre o seu domínio. Eu não sei o que está sobre o seu controle, mas Deus está falando para você: Alessandro, solta, que eu vou fazer maravilha. Conhece alguém assim, irmão, que chega aqui no culto e fala: Deus, meu filho está nas tuas mãos, pai. E aqui no culto ele entrega o filho nas mãos de Deus, ele solta a vara. Toma, Deus, faça maravilha. Só que quando ele chega em casa, ele quer resolver do jeito dele. Ué, você deu na mão de Deus e tomou da mão de Deus. Aquilo que é entregue na mão de Deus está entregue, fique em paz, irmão. Ele não erra, nele não tem caminhos tortuosos, nele não há escuridão, tudo dele é na clareza e no reto. Ele irá fazer maravilha. Pode soltar na mão dele, pode soltar aquilo que está no seu controle, que ele toma conta. O que eu achei e fiquei espantado é que, ao soltar a vara que ele segura, a vara se torna em uma serpente. E aí fica até difícil de nós dar um glória, porque quando nós ouvimos serpente, irmão, nossa vontade é pisar na cabeça, não é? Pisar na cabeça da serpente é a nossa vontade, não é? Perceba que eu disse que o cajado na mão, eu estou falando de chamado, irmão. Eu estou falando de um chamado da igreja muito atual no dia de hoje, usando um texto do Antigo Testamento para falar de um chamado atual no dia de hoje. Ele está com uma vara na sua mão, e se ele atingir um nível alto de apacentamento, a vara tem muito a ver com isso. A vara ajudou ele, a vara o auxiliou, acompanhou ele na caminhada todinha até ali. Já teve alguém assim no seu currículo, irmão? Quando você para pensar, você fala: olha, realmente, aquele irmão no começo, ele... Teve alguém assim na sua caminhada? Que se você está em um nível alto espiritual, este irmão foi um cajado na sua vida e te ajudou a chegar lá. Que se você está em um alto nível de apacentamento, de prosperidade espiritual, material, essa pessoa te auxiliou. Tem alguém assim na sua vida? Que orava com você, chorava na hora difícil, dava risada na hora alegre, mas talvez, e eu fiquei espantado com isso, na rapidez de que Moisés solta este cajado e a rapidez que se torna uma serpente. Tem alguém assim na sua vida? Que talvez, num momento rápido, por uma palavra mal colocada, uma situação mal resolvida, uma cena meio inusitada, fez com que aquilo que era um cajado se tornasse uma serpente na sua vida? Será que você é essa serpente na vida de alguém? Ajudava, auxiliava, caminhava junto, subia e descia, mas talvez por uma cena, uma palavra, algo mal entendido, você se tornou uma serpente para essa pessoa. Isso é forte demais, irmão. Porque o texto está dizendo que ao tornar uma serpente, Moisés dá um passo atrás. Tem alguém assim? Que talvez você atravessa a rua, a calçada, para não encontrar de frente, e você já teve uma história com essa pessoa.
talvez você está se perguntando, não, mas eu respondo o chamado de Deus e se levantam serpentes na minha vida. Mas eu quero te adiantar que os chamados de Deus não fazem com que as serpentes desapareçam. O chamado de Deus não faz com que as serpentes sumam da sua caminhada, pelo contrário, o chamado de Deus te ensina como lidar com as serpentes, irmão. E já vou te adiantar, não é pisando na cabeça, porque a igreja não foi chamada para pisar na cabeça de auxiliadores, mas sim como tratar com eles. Isso é forte demais. Perceba que Moisés nessa cena está vendo uma serpente, só que ele está desarmado, porque ele não tem mais um cajado para dar na cabeça dessa serpente. Vamos imaginar algo mais próximo aí, um pouco mais asqueroso, né? Mas vamos supor que você está no sofá da sua casa e assistindo lá uma televisão, e quando você vê, está vindo uma barata ali no chão, bem grande, bem grande, que é para assustar, voadora. O ser humano, na sua, de bate pronto, no seu reflexo, você faria o que, irmão? Você ia lá e você ia pisar na barata, não ia? Nem, alguns iam correr, né? Mas no instinto mesmo, você ou mata ou corre, né, irmão? Das duas, uma. Ou chama o marido, né? Dá um grito para vir alguém. Ou a esposa. Ou tem uns maridos que chamam a esposa aí. A minha deu risada. Ela fala que eu tenho medo de barata. Talvez no ímpeto da situação, né, Moisés uma vez vendo a serpente, querendo eliminar essa situação difícil da sua vida, possa ser que passou na cabeça dele, eu vou pisar na cabeça da serpente. Só que Deus, Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, irmão. E a primeira fala de Moisés, de Deus para Moisés, é: tira a sandália dos seus pés. Se desarma, se desabrocha, se desarma, Moisés. Se por um instante passou na cabeça de Moisés de pisar na cabeça da serpente, ele lembrou que ele está descalço. Agora vai falar para mim, fala para mim se não é verdade. Fala que você nunca pensou, ser sincero, e mandar aquela indireta lá no WhatsApp. Aquela para ferir, você fala assim, não, vou falar só verdades, e a carapuça vai servir. E até começou a digitar ali, mas quando começou, acabou a internet. Isso é Deus tirando a sandália dos seus pés, irmão. Porque a serpente dessa cena não se pisa na cabeça, não se pega pela cauda, é diferente, irmão. Talvez você planejou um texto, não, quando eu chegar lá, eu estou falando de chamado, irmão. Quando eu chegar lá, eu vou colocar tudo em pratos limpos, e eu vou fazer, eu vou falar, vou fazer, vai acontecer. E quando chegou na hora, você se viu desarmado. Por quê? Porque quando você recebeu e aceitou o chamado de Deus, irmão, Ele arrancou esse sentimento de você, Ele te desarmou. E Ele está falando para você, Alessandro, não, você não vai bater boca, você está debaixo de um chamado, você não vai pisar na cabeça, você não vai magoar, você não vai lavar os pratos, não, sou eu que respondo por você. Você já viu o Planeta Animal, Planet Animal? Já viu o Richard lá, pega a cobra com a mão? Irmão, eu nunca vi o Richard pegar uma cobra pela cauda. Ele sempre vai na cabeça. Mas Deus está falando para Moisés, pega na cauda. Não era para responder? Era. Mas você não vai responder, por quê? Você vai pegar pela cauda. Você está debaixo de um chamado. E o chamado é maior do que
nossa, o chamado é maior do que a minha vontade, o chamado é maior do que a minha mágoa, o chamado é maior do que eu quero, do que o que eu quero. O chamado sobressai e sobrepõe as minhas vontades e os meus achismos. E por um amor ao chamado, por essa chama, eu não pego pela cabeça, eu faço o que Ele manda, eu pego pela cauda. E Jesus vai falar disso, irmão. Ele vai falar: quando te der um tapa, não dá outro não pisa na cabeça não, dá o outro lado, pega pela cauda. Quando te chamarem para andar 1 quilômetro, convida para andar mais 10, pega pela cauda. E Pedro vai falar: mas Senhor, quantas vezes eu pego pela cauda? 70 vezes 7, quantas vezes for necessário, pegue pela cauda, porque o chamado é maior do que aquilo que você pensa que é certo. Isso é lindo de ver, porque aquilo que era cajado e se tornou serpente, quando foi pego pela cauda, se tornou cajado de novo, ou seja, voltou a ajudar, voltou a trabalhar junto, voltou a caminhar junto na obra. Eu quero liberar essa palavra para você. Deus irá te dar estratégias, irmão. E aquele que se afastou por alguma coisa, Deus irá te dar estratégia, e Ele voltará a ser cajado, voltará a te ajudar, voltará a ser auxiliador na sua vida, e de tal forma você também voltará a ser na vida dele. Tá bom, Moisés? Você quer mais um sinal, Moisés? Quer mais um sinal, Moisés? Põe a tua mão no seu peito, Moisés, e tira a mão do seu peito. Moisés, ao fazer esse sinal, os irmãos conhecem, ele põe a mão no peito. Quando ele tira a mão do peito, a sua mão está leprosa, branca, quase desfalecendo, por poucos instantes. Olha, irmão, ele coloca a mão no seu peito. Sabe o que tem dentro dessa caixa torácica? O coração, irmão, o palco dos sentimentos, a raiz da poesia. Salomão vai dizer: sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O seu coração tem poder de dar vida e tem poder de matar. Perceba que ele põe a mão, e uma vez ele colocando a mão no coração, a sua mão sai leprosa, ou seja, o seu coração tem poder de enfermar, irmão. Cuidado, guarde o seu coração nesse chamado, não se inflame com coisas pequenas, coisas terrenas, porque o seu coração pode dar vida e pode matar. Ele coloca de novo a sua mão no peito, e quando ele tira, está curado. Isso é forte, irmão, porque ele mesmo Moisés, com a sua mão, ele coloca a mão numa situação e sai leprosa. A mesma mão que ele colocou na situação, ele coloca de novo e cura. Sabe o que Deus vai falar isso para nós, irmão? Porque perfeito aqui nós não somos, né, irmão? Tem hora que... Mas Deus está falando assim: sabe aqueles problemas que você arrumou? Não joga para o bispo resolver, não. Você não arrumou com a sua mão? Vai lá com a sua mão e resolve você mesmo. Você é homem de Deus para isso? Você é mulher de Deus para isso? Para mesmo estando certo, chegar e pedir um perdão, e não de boca para fora com arrogância, mas para que haja perdão na situação. Porque tem gente que vai lá e põe a mão, sai leprosa, e vai lá e fala: Wesley, por favor, resolve lá para mim. Fala: não, o chamado de Deus vai te ensinar que você resolve situações que você causou. Eu vou além. Parece que eu vejo o ministério excelente da misericórdia na vida de Moisés. Por quê?
por poucos segundos ele esteve leproso. Parece que Deus às vezes nos permite passar situações difíceis, para que lá na frente nós possamos entender as pessoas. Isso é muito forte no chamado de um cristão, irmão. A empatia, o ato de se colocar no lugar do outro. Por que você está falando isso, Alessandro? Está Arão e Miriam, ó, descendo a lenha em Moisés. O texto está dizendo que Miriam está falando para Arão, mas está errado esse negócio aí, mano. Só esse cara fala com Deus e está muito para frente, nós também é da mesma pegada, nós... Você entendeu? Cuido desde menino disso aí, agora ele está se achando dono da cocada, não é? Perceba que só está Miriam e Arão na conversa. Moisés não está, mas Deus está. Ou seja, estão falando de Moisés, Moisés não está, mas Deus está. Você não pegou? Vou falar isso para você, mas você está falando, não, mas citaram o meu nome, irmão, fique em paz. Você não estava lá, não é? Citaram, então, fique em paz, o papai do céu estava lá. Porque Deus que falou, mas falaram de mim, irmão, fale, deixe que fale. O chamado é maior do que eles falam. Irmão, se você fizer, eles vão falar do mesmo jeito. Se não fizer, vão falar do mesmo jeito. Então que eles falem com nós fazendo aquilo que Deus nos chamou para ser feito. Então se nós estiver lá ou não estiver, não importa. O papai do céu vai estar lá ouvindo toda a conversa. E quem te justifica é Ele. Eita. Mais um pouco ia cantar, meu advogado é o meu Senhor. Arão olha para Miriam, Deus fere Miriam com o quê? Com lepra. Arão encosta em Moisés e fala, Moisés, misericórdia, é nossa irmã, Moisés. Olha o estado que ela está. Perceba que o tempo é de levantar o acampamento e partir. Mas Miriam está leprosa e a estrutura neste ambiente não é a estrutura já avançada para cuidar de leprosos. Eles afastam, tiram ela do arraial. Moisés vai orar a Deus. Quero imaginar Moisés, um homem muito manso, orando a Deus. Eu quero imaginar suas primeiras palavras falando, Deus, lembrando de Miriam, falando mal dele, né, que ninguém tem sangue de barata, e falando, Deus o Senhor é justo. Eu quero imaginar Moisés nas suas primeiras palavras, talvez com um tom de arrogância, e Deus falando para ele, Moisés, olha para sua mão, você tem memória curta? Você sabe o que é estar leproso por um tempo, Moisés? Isso é muito forte num chamado, irmão. Como que está a sua casa hoje? Talvez a sua família, com todos os problemas, pequenos, grandes, mas você tem uma família hoje estruturada. E talvez você olha para uma família hoje que está em tribulação, e deve estar pensando, mas como pode? Mas como que era a sua família, quando você conheceu a Jesus? Talvez você olhe um jovem com dificuldade de firmar os seus passos, e pensa, mas como pode? Hoje quer, amanhã não quer. Mas como foi o início da sua caminhada? Você tem memória curta? Ou você se esqueceu que por um tempo, na presença de Deus, você também já esteve leproso? E Moisés, quando lembra desse santo e excelente ministério da misericórdia, ele vai falar, Senhor, não, o acampamento não vai levantar, enquanto Miriam não estiver curada como nós. Eu aplico e termino. Ele fala, Moisés, você vai lá, e se o povo não acreditar no que você falar,
você vai dar esses sinais a ele. Que sinais? Você vai jogar a vara e vai pegar a serpente pela cauda, e eles vão ver que eu sou na sua vida. Que sinais? Você vai pôr sua mão no peito na frente de todo mundo, e vai tirar com lepra, e vai colocar de novo e vai tirar sem lepra, e eles vão crer que eu sou no seu chamado. Como autenticar um chamado de Deus na vida do homem? Como chegar para o próximo e dizer, eu fui chamado por Deus? Como autenticar isso? Como provar que nós não fomos chamados no boteco da esquina? Como provar que nós não fomos chamados por homem? O chamado, ele não se prova nas suas palavras, mas naquilo que você faz. Isso é forte demais. O seu chamado não se autentica pelo que você fala, mas pelo que você faz. Deus está falando, Moisés, você vai lá e vai fazer. Você não vai falar, você vai fazer. A maior pregação do homem não são as suas palavras, é aquilo que ele faz, é aquilo que ele é dentro da sua casa, é aquilo que ele faz dentro da igreja, é aquilo que ele faz no seu trabalho, é aquilo que ele é e não o que ele fala. As palavras são o eco das nossas atitudes. As palavras nada mais são do que um resumo daquilo que somos em Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem o desfecho dessa história do Egito? O que me chama a atenção é que um homem simples, que de forma invisível a princípio, foi o precursor de uma tão grande obra na vida de milhares de pessoas. Mas hoje em dia eu não tenho mais um Egito para livrar tanta gente, mas você tem a sua casa, irmão. Você tem um povo que Deus confiou nas suas mãos. Você tem os seus filhos, você tem os seus pais, você tem o seu esposo, a sua esposa. Deus te colocou em um lugar para fazer uma grande obra, para resgatar, para arrancar do Egito pessoas. E o que me chama a atenção é que Deus faz 10 maravilhas, 10 manifestações, 10 coisas sobrenaturais. O texto vai implicar como pragas, mas nós entendemos que é uma maravilha. Mas o que me chama a atenção é que a praga das rãs não tirou o povo do Egito. Os piolhos não tirou o povo do Egito. O Nilo se transformar em sangue não fez com que o povo saísse do Egito. O que fez, Alessandro, que o povo saísse do Egito? Ele olhou para Moisés e falou: Moisés, você vai pegar um cordeiro. Você vai matar um cordeiro, Moisés, e com o sangue do cordeiro, você vai marcar os umbrais da porta. E não só os umbrais, marca também as vigas, fazendo uma alusão à cruz do Calvário, irmão. E você vai matar esse cordeiro, vai colocar a sua família para dentro. E não só para dentro da marca, mas vocês vão sentar e vão colocar o cordeiro para dentro de vocês. Vocês vão se alimentar do cordeiro de Deus. Eu estou vendo João Batista pregando às margens do Rio Jordão, e está vendo um homem chamado, a pessoa mais importante da nossa vida, por nome de Jesus Cristo de Nazaré, e ele vai dizer:
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o chamado da igreja, irmão. O chamado da igreja é fazer com que as pessoas se alimentem do Cordeiro de Deus. Deus te chamou para fazer uma obra na sua casa, e qual que é a obra? Passar o sangue de Jesus nos umbrais e no vigamento da porta, fechar a porta com a sua família, se alimentar do Cordeiro de Deus, para que todos sejam libertos da mão de Faraó do Egito. Eu quero orar pela minha casa e pela sua casa. O nosso chamado começa em casa, irmão. O nosso chamado começa dentro da nossa casa. Eu sei que a ser impetrada a bênção apostólica, iremos embora e cada um vai para a sua realidade. Mas eu quero te adiantar, Deus está em todas as realidades, irmão. Deus está na realidade da sua casa, e Deus está falando para você, o seu chamado começa na sua casa. Eu quero orar pela sua casa e pela minha casa, porque esse chamado que começa dentro da nossa casa, ele se abunda, ele se expande e atinge aos vizinhos, à comunidade, ao trabalho, a todos que nos cercam, a todos que nos ouvem, porque nós sabemos que temos um chamado em Cristo. Chamado de Deus na sua vida. Talvez você não tenha sentido essa chama, mas nesses 3 dias de conversa eu tenho certeza que essa chama acendeu de uma maneira poderosa aí, irmão. Quem está com a chama aí do chamado de Deus acesa aí? Eu vou liberar essa palavra. Deus irá queimar o seu peito, irmão. Deus vai queimar o seu peito, na sua carne mesmo. Você vai sentir o seu peito queimar. E esse fogo não é doença, não é ansiedade, não. Esse fogo é fogo de Deus, é fogo do céu, é fogo de um chamado que queima e não para de queimar, irmão. É vontade de Deus, é sede de Deus, é sede de responder um chamado em Deus. E Deus irá confirmar por esses 3 dias o chamado que Ele tem na sua vida. Deus irá te levantar como um Moisés na sua casa, como Moisés no seu bairro, um homem aceso pelo chamado da causa da obra de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, que não é palavra de homem, Pai, que não é palavra de sabedoria humana, Senhor Jesus. Estende as Tuas mãos, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre este caminho que foi dado, Pai. Acenda as nossas vidas, Pai. Levanta, Senhor, em nosso meio, Senhor. Levanta Moisés, Pai. Levanta Moisés em nosso meio, Senhor. Pessoas inflamadas pela Tua obra. Pessoas, Pai, atentas e cientes daquilo que foi chamado para fazer, Pai. Confirma a Tua bênção sobre a Tua igreja, Jesus. Aquele que talvez tenha perdido o foco ou desanimado no meio do caminho, Senhor, alcança essa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, acende essa chama, Pai. E que este fogo não se apague, Senhor, para que o Teu nome, o Teu santo nome, que está acima de todo nome que se nomeia, seja glorificado. Seja glorificado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra, Senhor. Glória a Deus.